Há 20 anos, mais exatamente no dia 20 de março de 2003, os Estados Unidos e o Iraque entraram em um conflito militar que surpreendeu o mundo, não só pelo quão repentina foi a ação, como também por sua duração. Ao longo de 8 anos, quase todos os dias se via ao menos uma nova notícia sobre a guerra do Iraque. Com inúmeras vidas perdidas, o conflito é considerado um dos maiores até hoje financiados pelos Estados Unidos, além de ter provocado reações que afetaram o país do Oriente Médio até os dias atuais. 20 anos após a invasão do Iraque, persiste a controvérsia sobre a existência das armas de destruição em massa, que foram a justificativa para a invasão e para a participação do Reino Unido na guerra como principal aliado dos Estados Unidos. A invasão e a posterior ocupação marcaram a desestabilização do Oriente Médio após uma guerra marcada por mentiras e propaganda, com efeitos desastrosos sentidos até hoje no Iraque e na região. Também é o ápice das políticas unilaterais dos Estados Unidos, abrindo de vez a caixa de Pandora da política internacional e das relações entre as potências do século XXI. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho te explico. Em março de 2003, os Estados Unidos de Bush iniciavam a eliminação do regime de Saddam Hussein, alegando posse de armas de destruição em massa e cumplicidade nos atentados de 11 de setembro. Hoje, o Sul global cobra essas falsidades. A matança continua 2 décadas depois. Somente em fevereiro de 2023, pelo menos 52 civis morreram no Iraque em tiroteios, bombardeios e outros ataques. A violência é o eco da guerra do Iraque, lançada pelos Estados Unidos na noite de 19 para 20 de março de 2003. O país árabe pouco pôde se opor à campanha de choque e pavor realizada pela coalizão dos dispostos, que incluía o Reino Unido, Austrália e Polônia sob liderança americana. No espaço de 3 semanas, Saddam Hussein e sua brutal ditadura tinham sumido do mapa. Outras 3 semanas mais tarde, e do convés do porta-aviões USS Abraham Lincoln, um triunfante presidente George W. Bush anunciava missão cumprida. A essa altura, segundo dados do Pentágono, os Estados Unidos e seus aliados haviam lançado 29.166 bombas e mísseis sobre o país inimigo. Grande parte da infraestrutura local estava em ruínas. Uma ONG britânica calcula em 7.000 o número de civis mortos. Assim, se concluíam as operações militares de maior porte, mas ao mesmo tempo iniciava-se uma longa e fatal fase de ocupação que ao todo custou entre 200 a 500 mil vidas, dependendo da estimativa. Em 2006, a revista de medicina The Lancet computava 650 mil mortes adicionais. As tropas americanas se retiraram em 2011 para logo retornarem a fim de ajudar a combater o assim chamado Estado Islâmico, um brutal grupo fundamentalista nascido dos destroços do regime batista de Hussein. Segundo o Ministério Alemão de Defesa, 120 soldados da Bundeswehr estão atualmente estacionados no Iraque. Transformar o Iraque numa democracia de estilo ocidental provou ser mais difícil do que os tomadores de decisões dos Estados Unidos queriam inicialmente crer. A colcha de retalhos iraquianas de complexidades étnicas e religiosas sobrepujou uma administração ocupadora insuficientemente preparada. Um atentado com carro-bomba ao Complexo das Nações Unidas em Bagdá, em 19 de agosto de 2003, que fez 22 vítimas, deu a partida a uma insurgência implacável e fatal. Se a missão era libertar o Iraque do terror, reerguer e fortalecer a segurança em todos os níveis, ela foi um fracasso total. Essa guerra foi um uso de força contrária ao direito internacional e uma violação da Carta das Nações Unidas. A invasão do Iraque não teve base numa resolução da ONU,
Assim, só sobra a autodefesa como justificativa possível para o uso de força. No entanto, não houve caso de autodefesa. Antes de qualquer coisa, é importante pontuar que durante a época em que os Estados Unidos invadiram o Iraque, em 2003, o presidente então em poder no país do Oriente Médio era Saddam Hussein. E na época, assim como hoje em dia com relação a outros países, o governo norte-americano afirmava que o regime iraquiano desenvolvia armas químicas e de destruição em massa, fato este nunca comprovado. Como Hussein já estava na mira dos Estados Unidos desde a invasão iraquiana no Kuwait em 1990 e o governo norte-americano enxergava o do Iraque como uma ameaça para a região do Oriente Médio, tudo o que eles esperavam era um movimento em falso do ditador para iniciar uma nova guerra na região e deter Hussein. Foi então, no dia 11 de setembro de 2001, quando ocorreu o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, que chegou esse estopim. Alegando que Hussein tinha relação com a Al-Qaeda, grupo terrorista responsável pelo ataque terrorista que matou mais de 3.000 pessoas e que o país detinha armas de destruição em massa, o então presidente americano George W. Bush determinou a invasão ao Iraque no dia 20 de março de 2003. Em uma ação considerada rápida, os primeiros ataques aéreos dos americanos foram direcionados a locais em que Saddam Hussein teria encontros com membros de sua equipe. Como a resistência iraquiana não era suficientemente eficiente para suprimir o avanço estadunidense, levou somente pouco menos de um mês até que os Estados Unidos tomassem controle da cidade de Bagdá, capital iraquiana. Dias depois, as tropas britânicas, aliados dos Estados Unidos na guerra, tomaram controle também de outras cidades importantes como Al-Basra, até alcançarem também a cidade natal de Hussein, Tikrit. Ele foi capturado e só no ano seguinte entregue às autoridades iraquianas, tendo sido condenado à morte e, por fim, executado em dezembro de 2006. Logo depois da queda do regime do partido Baath, que governava o país havia 35 anos, o Iraque foi lançado em caos. Grandes cidades se rebelaram. Uma sangrenta guerra civil iniciou-se de forma que a ordem e a lei do país foram completamente perdidas. Nos anos que sucederam o início da Guerra Civil, mais de 3.000 soldados norte-americanos e britânicos morreram, assim como mais de 650.000 civis iraquianos, além de outros milhares terem perdido seus lares. Nesse período, a própria Al-Qaeda e outros grupos extremistas como o Estado Islâmico se fortaleceram e uma série de novas ofensivas militares ocorreram no país. O término oficial da Guerra do Iraque, por sua vez, só se deu em 15 de dezembro de 2011, com a saída de todas as tropas americanas do país. Embora praticamente não haja país do mundo que se oponha à queda do regime ditatorial de Saddam Hussein, a maioria da comunidade global e a opinião pública era contrária à guerra, visto toda a destruição provocada, danos às famílias iraquianas e a crise instaurada no país. Como já mencionado, uma das maiores razões para George W. Bush invadir o Iraque era a suspeita de que Hussein investia no desenvolvimento de armamentos de destruição em massa. Porém, tais artefatos não foram encontrados e nem mesmo houve alguma comprovação de uma relação entre Hussein e a Al-Qaeda, de forma que o ataque pode ser interpretado hoje como uma ação gratuita norte-americana para perpetuar seu domínio na região. Por fim, em 2016, um relatório do governo britânico feito para avaliar a decisão de participação na guerra concluiu que a ação militar realmente não era o último recurso e as consequências da invasão foram subestimadas, segundo a revista Galileu. O governo dos Estados Unidos ignora o resultado e mobiliza a maior máquina militar da história para a invasão. Junto das centenas de bilhões de dólares em equipamentos e munições mobilizados para a invasão, é aberta uma caixa de Pandora que está escancarada até hoje. O direito internacional, na falta de mecanismos de força ou de imposição, precisa do consenso e do respeito mútuo. Se o país, uma potência, se dá o privilégio de violar o mesmo direito que jurou cumprir, o que impede os outros de fazerem o mesmo? Todas as violações ou negligências do direito internacional dos últimos 20 anos remetem ao momento em que os Estados Unidos invadiram o Iraque, ao arrepio do Conselho de Segurança da ONU, do qual o mesmo governo de Washington faz parte. E não se trata de justificar a anexação da Crimeia ou a falta de entrega de um criminoso de guerra, mas de constatar que o precedente baseado na força unilateral foi aberto em 2003. E até esse precedente ser corrigido e criticado pelo seu criador,
a caixa de Pandora continuará aberta.